E a gente volta a falar sobre a queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados, no caso de Alexandre Ramagem. À CNN, o presidente da casa, Hugo Mota, do Republicanos, disse que o clima é de zero animosidade entre os dois poderes. Segundo Hugo Mota, a discordância da Câmara quanto à ação penal contra o deputado do PL, no âmbito da tentativa de golpe de Estado, não é uma decisão política, e sim técnica. E é com o deputado federal do PL, Alexandre Ramagem, com quem a gente conversa agora ao vivo. Eu agradeço pela disponibilidade em falar com a gente, deputado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Leandro. Uma boa noite a todos e a toda a audiência da CNN. Deputado, muito boa noite. A gente que agradece. Deputado, o senhor acredita que essa DPF ela deve prosperar no Supremo Tribunal Federal? Olha, os argumentos são válidos, são constitucionais e, por isso, deveria prosperar. Mas, infelizmente, a gente sabe que o Supremo atua muito mais como um órgão político declarado por eles muito mais do que um órgão constitucional atinente à lei. O que a Câmara está fazendo, o presidente da Câmara agora, é exatamente defendendo as atribuições do parlamento, a imunidade parlamentar e se atendo ao texto constitucional. Agora, a gente sabe que já houve o julgamento da primeira turma, que foi por unanimidade. Então, já há 5 votos. Nós estamos nessa tentativa, eu digo a Câmara, com a DPF, levando o tema devidamente, constitucionalmente, ao plenário para a discussão dos 11. Eu acredito que agora, porque da primeira turma, como foi feito, não houve um debate. Receberam a decisão da Câmara quase como um desprezo. Fizeram uma sessão rápida numa sexta-feira, num sábado, decidiram sem o mínimo debate. Quando decidiram a questão dos crimes que foi debatida na Câmara de forma técnica e à exaustão sobre a sustação e quais crimes devem ser suspensos, o tribunal, a primeira turma, não fez dessa forma, não analisou o texto constitucional como ação. Em ambiente virtual, só se viu que decidiu e pronto. Irrelevante a questão da Câmara. E vamos continuar o julgamento para condenar o ex-presidente Bolsonaro e seus aliados. Eu acredito que, com o debate agora exposto, a DPF vai ser distribuída a um relator, não sabemos qual, há uma liminar para ser apreciada. Alguns votos desses 5 da primeira turma podem mudar. Então, não é uma questão de esperança, é uma questão de que o texto constitucional pode ser devidamente respeitado. Deputado, eu vou chamar para a nossa conversa também a nossa analista Juliana Lopes, que também tem uma pergunta para fazer ao senhor. Ju? Oi, deputado, boa noite, muito obrigada pela participação. Tem um entendimento ali entre alguns ministros, a CNN também apurou, que eles podem validar o que já decidiram, né? Sem mudar ali exatamente o que foi decidido pela primeira turma. Se isso de fato acontecer, qual que é o entendimento do senhor em relação à reação da Câmara dos Deputados? Novamente que eu falo, né? Muito se fala em crise institucional colocada pela Câmara, mas é ao contrário. Não há dúvidas, todos nós sabemos que há uma usurpação de competências do STF. Há um atropelo das disposições, até do caráter legislativo, e quando se viu hoje o que está acontecendo com o mandato parlamentar, estão desrespeitando o mandato parlamentar. Eles precisavam de um parlamentar nessa ação, que eu digo a invenção ou a tramitação, a trama de golpe, precisavam de um parlamentar para levar todos os demais investigados ao Supremo Tribunal Federal. Agora, eles não querem respeitar uma prerrogativa que é do parlamento. E, da mesma forma, eles não estão respeitando o texto legal, o direito penal e processual penal. Eu vou entrar aqui na questão dos crimes. Muito se fala por aí que o STF está correto em respeitar crimes que são depois da diplomação do deputado, no caso eu, delegado Ramagem, e antes da diplomação. Isso está correto. Agora, não se está sendo debatido, e o próximo STF não debateu, mas a Câmara debateu, quais são esses crimes que estão imputados a mim? São 5 crimes que foram imputados a todos os acusados, sem uma única distinção. Quais são esses crimes? Primeiro, o dano do 8 de janeiro, deterioração do patrimônio público do 8 de janeiro, esses eles querem continuar, e outros 3 crimes eles colocam como antes da diplomação. Quais são? Tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição
do Estado Democrático e organização criminosa armada para golpe de Estado. Ora, todos esses 3 crimes, os 5 crimes, só ocorreram com vinculação e consumação pelo 8 de janeiro, conforme a própria denúncia e o recebimento do STF. Esses crimes de abolição de Estado Democrático e golpe de Estado, inclusive eles têm previsão no crime, para ter o crime que tenha violência e grave ameaça. Onde houve a violência, a grave ameaça? Lógico que no 8 de janeiro. A organização criminosa, mais ainda, a organização criminosa armada para golpe de Estado. Organização criminosa, segundo a lei, a doutrina, a jurisprudência, ela é um crime permanente, de efeitos continuados. A consumação é ao longo do tempo, que é para o golpe de Estado. Ou seja, todos são vinculados ao 8 de janeiro. Equivocadamente, o STF não quer colocar dessa forma. Para tornar bem claro para quem está assistindo, se não tivesse o 8 de janeiro, nós estaríamos sendo imputados por esse crime de tentativa de golpe de Estado, organização criminosa para golpe de Estado? É lógico que não. Então, é aí que a Câmara demonstrou que está equivocado o entendimento, que a primeira turma passou por cima sem analisar. Vamos ver agora pela DPF. Deputado, E digo mais, esse pergunta. dispositivo, só para finalizar, esse dispositivo constitucional é um dispositivo exclusivo da Câmara dos Deputados. Ele não se dá ao controle judicial. Então, há uma invasão do judiciário perante a Câmara, quando a decisão da Câmara foi exatamente nos termos do texto constitucional. Deputado, só rapidamente, o senhor acredita então que teria 5 votos favoráveis se essa discussão for para o plenário da Suprema Corte, é isso? Não, é o contrário. Nós já temos os 5 votos desfavoráveis da primeira turma. Eu acredito que possa haver a mudança, não é uma esperança, nem conhecimento de nada, quando houver o debate devido sobre essa questão desses crimes. Mas ainda que eles não fizeram, a questão da ação acabar sendo também acompanhada para os outros acusados. Olha, essa ação só chegou ao STF porque colocaram o parlamentar delegado Ramagem nela. Do contrário, ela teria que estar em primeira instância. Depois eles construíram um precedente que ex-presidente agora e ex-parlamentares são julgados eternamente no plenário. Então, como é que pode eu levar todos para a competência do STF e depois a Câmara, por um dispositivo, me tirar e eles todos permanecerem? Se o texto constitucional diz sustação do andamento da ação. Ação é uma coisa só, o conceito de ação é o processo em julgamento para a responsabilidade criminal de todos que estão nela, e todos estão nelas, não foi colocado por mim, não foram colocados pela Câmara. Quem colocou todos na mesma ação foi a PGR, o MP, e o próprio STF. Agora eles querem colocar como personalíssimo do parlamentar. Não tem uma mínima justiça nessa questão. Eu levo todo mundo ao STF, se me tirarem, todo mundo continua no STF. Essa é a questão. Deputado, eu vou chamar aqui o nosso analista também, o Pedro Venceslau, que também tem uma pergunta para fazer ao senhor. Pedro? Deputado, durante aquele processo da anistia, havia muita gente na oposição insatisfeita com o papel do deputado Hugo Mota. Agora que ele mandou essa DPF para o Supremo Tribunal Federal, ele foi elogiado. Agora, na possibilidade que muitos especialistas e até políticos avaliam ser hoje a principal possibilidade do STF manter essa decisão que foi tomada antes no plenário, o que o senhor espera do deputado Hugo Mota? Qual seria a reação que ele poderia ter que agradaria a oposição? O senhor gostaria que ele fosse mais contundente, se manifestasse de forma mais dura em relação ao STF? Primeiro, quanto a essa ação de sustação, eu acredito que o presidente Hugo Mota está tomando todas as medidas para preservar as competências do parlamento, o mandato parlamentar, está se utilizando de todos os recursos judiciais disponíveis. Isso é o correto a fazer. Isso é respeitar o outro poder. Nós não estamos sendo respeitados pelo judiciário. Agora, ao final, se não tiver ali uma procedência e um respeito do que foi decidido à Câmara, eu acredito que tenha que haver uma resposta constitucional, institucional, pelos meios que o Poder Legislativo tem de legislar, de proteger ainda mais as competências do Legislativo e as prerrogativas do Parlamento. Com relação à anistia, nós, da direita, da oposição, vamos continuar pressionando
para que seja pautada essa anistia. Esse tema não, parece que foi sobrestado pela presidência da Casa, pelo Colégio de Líderes, mas nós não desistimos desse tema, pelo contrário, ele é fundamental, prioritário. Há pessoas presas sem individualização de conduta, com penas altíssimas, mães de filhos menores presos sem o benefício que até mães traficantes têm. Então, tem muito a ser trabalhado nessa questão. Eu acredito que essa sustação da ação penal foi uma entrega de uma vontade da Câmara, mas ainda uma entrega ao Supremo, de uma possibilidade para o Supremo rever seus erros, rever seus equívocos e trazer o equilíbrio. Agora, se eles não quiserem esse equilíbrio, eu creio que deva ter, sim, uma reação devida, constitucional, diante da Constituição, perante esses absurdos e atropelos constitucionais pelo próprio Supremo. Deputado, uma última pergunta, rapidamente. O senhor conversou antes da viagem do presidente Hugo Motta à comitiva agora, ou durante a viagem com o presidente, sobre o assunto? Olha, esse assunto eu sou a peça-chave, né? Nós sabemos ali que é uma proteção para todos os parlamentares. Esse convencimento de 315 parlamentares não são só de direita, são de centro, até alguns de esquerda. A gente verifica que todos estão vendo esses absurdos e as perseguições estão vendo. Eu, conversando com diversos parlamentares, eu ouço aí de perseguições, que a Polícia Federal não faz mais investigação, faz perseguição, um longo a manos do poder judiciário que era para ser político e agora está sendo político, criando adversários políticos, ou seja, criando crimes. Eu estou desde esse começo conversando com todos. E, claro, converso com o presidente Hugo Motta. Mas, lógico, também eu não estou participando da deliberação, das tomadas de decisões do presidente. Estou à disposição para qualquer sugestão, auxiliar, mas todas as decisões que ele está tomando está dentro ali dos recursos que ele tem na presidência da Câmara. Ok, nós conversamos com o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar conosco aqui da CNN. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, até a próxima.